Fala, povo. Vamos chegando. Vem aí. E aí, tudo bem, gente? Vem entrando aí. Eda já vai chegar. Acabei de postar lá, não sei se vocês viram. Ai, acabei de almoçar também, não sei se vocês viram. O tema de hoje é você. A gente já fez isso uma vez, abriu o consultório para falar de vocês, das suas preocupações, das suas perguntas. Já tá enchendo de pergunta aqui, podem continuar mandando. Eu tô vendo aqui que vocês já estão tirando as dúvidas e botando as angústias, ansiedades para jogo. A hora de dividir é essa mesmo. A Eda tá chegando aí, abrindo o consultório agora. A partir de agora, então, 50 minutos de terapia de graça para todo mundo, nesse momento muito importante, com ninguém mais, ninguém menos do que já tá na veia. Eu vou vendo aqui as... Oi! Oi, tudo bem? Bom, Tudo boa bem, tarde. galera? E aí, Fê, tudo bem? Como estamos? Estamos bem. E você? Tudo bem também. E esse Deixa eu povo ajeitar nosso aqui. aí? Só. O pessoal tá chegando, já tá cheio de pergunta aqui. Eda já tava avisando. Deixa eu botar aqui, só fixar o comentário. Tava avisando que hoje a gente vai fazer aquele esquema de novo de o tema ser o que eles trouxerem pra gente, né? Ótimo, ótimo. Então a gente segue aqui abrindo espaço para eles perguntarem Sim. e trazerem as angústias, as preocupações todas. Já tem interatividade aqui. Ó, já vou botar aqui a do Fagundes, porque eu queria também começar com isso, que é o momento que a gente está vivendo, né? Da flexibilização, da reabertura. A gente já falou muito sobre a ansiedade, a angústia pré-pandemia, durante a pandemia, da adaptação que a gente teve que passar por, da nova rotina, o lance da rotina mesmo dentro daquela que não era uma rotina comum. Então a gente já passou por vários temas e agora o mundo, né, o Brasil principalmente, Sim. especificamente falando aqui, algumas cidades começam a se flexibilizar, cada uma na sua fase, cada uma no seu ritmo, mas mais cedo ou mais tarde isso vai chegar para todo mundo, não tem jeito. E aí o Fagundes Laiane já toca nesse assunto e pergunta como vencer o medo para voltar a sair novamente depois da pandemia. Isso é um sentimento que eu acho que é muito comum, né, Eda? As pessoas entendem Muito. cada vez mais que a gente precisa contar umas com as outras, e aí quando minimamente uma cidade começa a flexibilizar, todo mundo lota um bar sem máscara, sem álcool gel, sem cuidado nenhum. Então, é comum esse receio e como vencer esse medo, ela pergunta. É comum esse receio e é errada essa atitude, né? Porque abre o bar, mas não é para, entendeu? Não é final de Fla-Flu, não é para geral ir sem máscara, com desrespeito. Olha só, medo a gente enfrenta, né? Medo é uma coisa que a gente encara. Então, assim, eu tenho medo, você tem medo, mas cada vez mais, quando vai flexibilizando, a gente vai automaticamente tendo que sair, né, um pouco mais. Então, a recomendação é: saia apenas para o necessário e máscara, limpeza das mãos, né, e distanciamento. Não gruda em ninguém. Então, fique na rua pouco tempo, né, distanciada, Aham. né? E de máscara, sempre, né? E álcool gel na bolsinha. E o medo a gente vai enfrentando. À medida em que a pessoa que está muito isolada começa a sair, dá uma sensação até de chegar em casa e querer, sabe, assim, com uma sensação de sujeira. Mas aos poucos também, a gente também vai se acostumando com isso. Essa nova rotina de higienização trouxe muito isso pra gente. Tem um lado, como tudo na vida, um lado bom e um lado ruim, né? Sempre. Você se acostuma mais a estar limpa, por outro lado, qualquer coisinha já acha que tá suja. É verdade. Já acha Ainda que tá mais quando sujo. sai. Ainda mais quando sai sabendo que o risco de voltar com o vírus existe, né? Ele é real e temos que Real. trabalhar com ele. Qual É, é a orientação? Tirar a roupa quando chegar em casa, já botar para lavar, lavar o cabelo, tomar banho, aquilo tudo. Realmente é uma rotina bem diferente do que a gente tinha antes, mas é o que a gente sabe exatamente. que pode Exatamente. ser a nossa maior válvula e maior recurso para proteger a gente mesmo do vírus. É. Já vou botar outra aqui, ó.
É, a Michele perguntou o seguinte: como trabalhar com a ansiedade? Interessante isso, porque aqui a ansiedade aumentou, existe, está mais ainda forte do que nunca em todo mundo. Isso é um fato, a gente também já falou aqui bastante. Você também já disse como detectar a ansiedade, né? Quais são os sintomas, o que ela traz, o que ela causa. Agora, é a pessoa que tem que voltar a trabalhar e está sentindo isso. Dá para conciliar isso? Tem uma Tá. salvação, uma esperança? Tem, claro. Não, e tem dicas assim, né? Como ela é a pergunta, né? Como trabalhar a ansiedade? Primeiro, racionalizando. Racionalizar significa não se deixar dominar pela emoção, pela sensação. Aham. Pensa, né, nos fatos, nos dados, né? Então, assim, eu estou correndo um risco, porque eu estou saindo, mas eu tenho que trabalhar. Esse risco é um risco calculado, né? Quer dizer, é um risco que eu estou protegida, né? Então, como trabalhar a ansiedade? Primeiro, racionalizando, dando um tamanho. Tudo que a gente não dá um tamanho, engole a gente, fica maior. Verdade. Então, dá um tamanho para aquilo, né? Eu posso lidar com isso. Respira. Gente, a respiração é a primeira coisa que se faz quando nasce e a última antes de falecer, né? É o inspirar quando nasce, e aí vem o chorinho do bebê e o suspiro da morte, vamos dizer assim. Com isso eu quero dizer que esse ciclo de inspirar e expirar, né, ele regula o ciclo da vida. Então, toda vez que você estiver ansiosa, repare na sua respiração. Ela está alterada. Você está respirando aqui, você está respirando muito rápido e isso vai gerando mais ansiedade. Dá uma parada de 2 minutos, né? E respira, né? Deixa o ar entrar totalmente, sair, pensa, racionaliza, a ansiedade baixa rapidinho. A menos que seja, como a gente já falou, uma ansiedade patológica. Aí quem tem não tem dúvida, né? É uma coisa que já tomou conta da pessoa mesmo, Aham. né? Mas não é a E, maioria. e acho muito legal quando você fala aí da crise, né? Para quem tem a crise, que é um nível muito mais alto da É, ansiedade em si, é. é quase que um consolo, assim, uma esperança de que a pessoa não vai morrer daquilo, vai passar, né? Não, É vai horrível, passar. chega no auge, você tem essa sensação realmente de morte, mas isso não, a crise em si, isolada, não mata. Não, 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 não. O mal-estar que dá, a pessoa vai dizer, ah, porque você nunca sentiu. Eu já. Então, assim, o mal-estar é grande, porque como o cérebro entende que você está diante de um perigo, mesmo que não esteja, né? Você rapidamente produz muitas substâncias e o coração bombeia rápido para te proteger, para esse sangue chegar rápido nos seus braços, nas suas pernas. Isso faz com que você hiperventile, com que o teu coração bata mais rápido, dá um certo suor frio, uma sensação de perigo eminente que a adrenalina traz, né? Então, assim, por isso é que eu digo, se você raciocina, epa, não, peraí, não há esse perigo todo. Você já vai Aham. baixando novas descargas de cortisol, de Sim. adrenalina, elas vão ficando menores e passa, E né? você não se deixa Todo perigo. você não se deixa ser dominado, você domina aquilo ali, você passa a ter controle da situação, que é o que deve acontecer. Olha, eu vou dar um exemplo que está público, né? A Gisele Bündchen relata no YouTube, em algum canal, acho que ela tem um canal, não sei, que ela venceu a síndrome do pânico só com respiração, meditação e yoga, né? Ela teve síndrome do Caramba. pânico, né? E ela conseguiu vencer isso, né? Com meditação. Há pessoas que conseguem, né? Só com a meditação, a yoga e a respiração, e é uma coisa que você vê que ela propaga até hoje. Ela fala Claro, disso é. até Não, hoje. e Então, não e assim, pessoas como ela, óbvio, né, é fundamental por causa da visibilidade, mas não demora 2 segundos para você ver uma aula de yoga, uma live, uma meditação no feed, nas redes sociais, em todos os lugares. Agora, mais ainda, né? Muito comum. Isso, obviamente, é um ciclo. Isso só está desse é, tamanho porque a demanda é muito grande. As pessoas estão procurando isso. E estão. ainda bem, né? Que bom. Que bom! E é natural que estejamos todos em busca de alguma coisa, porque estamos todos diante de um vírus muito desconhecido ainda, né? Que está Aham. durando, né? Que a gente Mexeu com ainda a não vida de sabe. todo mundo, trouxe Mexeu muita com a vida. tragédia, muita dor, claro. Não tem Ó, como.
sentir como se nada tivesse Claro. acontecendo. Está acontecendo. Mas nós somos aparelhados para lidarmos com isso. E estamos Aham. lidando. Já estamos o quê? Uns 3, 4 meses lidando 4 com meses, é. isso? Exatamente. Né? Todo mundo está indo. Né? Aham. A Débora pergunta: me sinto muito insegura com a distância por conta da quarentena. Como melhorar isso para não me tornar uma pessoa dramática com tudo? Distância que ela se refere seria o quê? Uma distância física entre ela e outra É, deve ser o pessoa? distanciamento. Mas esse lance de não tornar dramático, acho que tem a ver com o que você falou, de racionalizar, né? De dar o É, problema o tamanho que ele tem. exatamente. Porque senão ele toma. Tudo tem um tamanho. Por maior que seja o problema, ele tem um tamanho. Então, Aham. assim, quando a gente fala em limite, é uma palavra que ninguém quer ouvir, né? Mas, assim, limite é forma, né? Um país só é um país, uma nação, porque ele tem fronteiras, ele tem limites, ele tem forma. Nossa mente Aham. também, um pensamento também. Então, você tem que dar um tamanho para ele. Ah, Eda, mas o tamanho é grande. Ok, Eda, eu tenho que pegar o BRT lotado de gente. O tamanho da minha preocupação é grande. É, mas dê um tamanho, né? Use a sua máscara, o seu álcool gel. A doutora Ana Escobar fala muito aí no Fato Fake, né? Sim, Dessa importância, né? A gente tem que com ir, certeza. limpa a mão, tem que criar esse hábito, né? Limpa a mão, não bota a mão no rosto, máscara o tempo inteiro, não fica botando e tirando máscara, né? Quer dizer, segue esse ritual que você está protegida dentro do possível. É, e você se sente segura, né? Minimamente, se é que dá pra dizer isso, nunca vai ser 100%, mas pelo menos aquela sensação assim, estou fazendo a minha parte. Ok, que Posso muita te gente dar um não dado tá. interessante? Aham. As pessoas que já tinham toque de contaminação, que é um toque comum, né? A pessoa que limpa tudo, que lava a mão 800 vezes por dia, que passa álcool em tudo, elas estão nadando de braçada. Claro, Entendeu? Porque que agora já eu é vi. natural, É, né? eu tenho uma paciente que é até muito sua fã, que eu brinco com ela, que eu digo que você está nadando de braçada e você ainda está autorizada a esprear a casa de todo mundo. Totalmente. E essas pessoas antes eram julgadas, né? Como Exato. neuróticas, E, essa, loucas. e essas pessoas que têm esse toque, elas têm o método. Então, ela apertou o botão, ela tá com a mão dentro de uma Tá luva, ela sai dali, acostumado. ela tira. Estão acostumadas, Dá até uma exatamente. inveja, que eu tenho que Dá fazer até tudo uma racional, ideia. tudo calculando ainda. Antes de eu fazer, eu tô desde ontem pensando no botão que eu vou apertar, qual álcool eu vou pegar, qual é a unha que eu vou desinfetar, que é um saco isso. Mas tem que fazer, Exato, não tem exato. jeito. É, e eu Ó, canso de Nick, sair e chegar no corredor, esqueci a máscara. Volto para é, buscar a também. máscara. É. Não, e a preguiça que dá de sair só pensando na volta. Tirar a roupa, Exatamente, a lavar tudo, trabalheira, higienizar. Não, né? vamos economizar as saídas. Não. Junta um monte de Exatamente. saída, sai uma vez só para resolver tudo. Dá um trabalhão, verdade, Ó, verdade. a Nick Coach pergunta ainda sobre a crise de ansiedade que a gente estava falando. Tudo bem que não mata a crise de ansiedade, mas e quando a falta de ar te leva para pensamentos ruins? Leva sempre. A crise de ansiedade, ela se dá justamente porque a pessoa está conectada a um perigo real ou não, né? Se eu estou Aham, diante de uma avalanche real, eu vou ter isso. Mas se eu estou diante de uma avalanche na minha cabeça, eu vou ter igualmente, né? Então, Nick, assim, a ansiedade impede a pessoa de estar plena no momento. É horrível, né? Então, assim, hoje, então, como você falou, tem muita gente na internet ensinando a respirar, né? Ensinando respirações que acalmam, né, que vão tranquilizando. Agora, se não mudar o padrão de pensamento, né, se eu achar aham. que o vírus está ali me esperando, a cada segundo, se eu der uma bobeira, ele vai me pegar, né, esse pensamento vai fazendo com que eu fique ansiosa o tempo inteiro. Tem que dominar a mente, né, tem que ter esse domínio. E aí, Edu, uma dúvida agora minha aqui que eu vou botar na roda também, que eu tô aqui, o Instagram é meu, eu vou falar o que eu quiser, porque o Instagram é meu, a live é minha. É uma dúvida. Aí, a pessoa que tem a crise de ansiedade ou síndrome do pânico também, que está sendo muito Sim, comentado aqui na nossa live, várias perguntas sim, sobre isso. Por exemplo, eu tinha uma grande amiga minha, tem uma grande amiga minha, que tinha síndrome do pânico. E aí, pra sim. gente que tá minimamente fora do furacão, olhando, parece que é algo mais simples, né? Tipo, várias vezes eu me peguei falando pra ela, calma, cara, pensa que isso, aquilo.
não é tão prático assim, é realmente uma doença do cérebro, ele não consegue racionalizar na hora. O que que acontece? A química que atrapalha, e É, ela ficava até com uma certa raiva, tipo assim, você não entende o que que é, não consigo. Se eu pudesse, eu pensaria e melhoraria, mas é mais forte do que a pessoa, né? a síndrome do pânico, aí já estamos falando de uma síndrome. A É, síndrome do síndrome do pânico. pânico, na verdade, é de um sofrimento para quem tem imenso. Primeiro que a sensação é de um perigo iminente 24 horas, o tempo inteiro. É uma É isso que ela sensação. tinha. Que Outra o mundo vai coisa, acabar, qualquer coisa vai acabar, vai ter uma tragédia, vai ter. Fernanda, é como se tiver, é um perigo eminente, né? A Exatamente. outra coisa é o seguinte, o outro banaliza. E quando o outro banaliza, quem tem fica se sentindo muito sozinho, porque ele vê que as pessoas não estão entendendo o tamanho da dor que eles estão sentindo. Então, banalizar o que essa pessoa está sentindo não ajuda. Síndrome do pânico tem que ser tratada, tá? Raras pessoas, como a Gisele Bündchen, por exemplo, entre outras, conseguem um domínio disso, na verdade, né, com Aham. práticas alternativas. A esmagadora maioria, síndrome do pânico, precisa de tratamento químico e psicoterapêutico. E resolve, ó, rapidinho. E é Sério. muito ruim. É E a muito sensação ruim. é essa, de que alguma coisa vai acontecer. O que que o cérebro fica. Certeza. A pessoa tem certeza, né? Não é que ela tem uma sensação de um perigo eminente. Pode ser o vírus agora, quando não é o Aham. vírus, é uma outra coisa, e ela vai se fechando, ela vai entristecendo, ela vai deixando de ir aos lugares. O Sim, a vida prazer dela vai reduzindo, né? O ciclo onde ela vai. frequenta, o que que ela faz, passa a fazer tudo em casa, quando vê, você não sai de casa mais pra nada. Exatamente. Passa a ser uma escrava da síndrome. E uma coisa que hoje, felizmente, a gente tem um protocolo de tratamento eficaz e rápido. Ai, Então, que bom. E a, procurem. e a pessoa que cura a síndrome do pânico, ela nunca mais tem ou pode voltar a ter? Todo mundo tem um. Você já deve ter reparado isso em você. Todo mundo tem um órgão de choque. Todo mundo tem um lado mais sensível que, quando a corda está muito esticada, é ali que vai quebrar. Né? Tem gente que é a pele, tem gente que é uma alergia, tem gente que é furúnculo, tem gente que é dor no estômago, né? Uma pessoa que já teve síndrome do pânico mostra que ela tem uma sensibilidade para aquilo. Então, Hum, num outro momento lá na frente na vida de estresse, pode ser que ela venha pode pedir desencadear de novamente. novo. Pode Aham, ser, né? E às vezes entendi. nunca mais aparece. E como é que. Aqui, a Cacá pergunta também a tirar essa dúvida. Quais são os primeiros sintomas da síndrome do pânico? Os sinais que a gente tem que ficar alerta? Medo, sensação de que vai ter um infarto ou de que vai ter uma morte súbita, sudorese nas extremidades, formigamento, às vezes nas mãos e nos pés, Aham. secura na boca, uma sensação de alheamento, a pessoa está ali, mas ela não está porque ela hiperfoca. Quando você está numa crise de pânico, é como se você não está, o lugar que você está vira fundo e o teu medo vira figura. Ele se sobrepõe a tudo. Então a pessoa, ela está ali, ela está estranha, ela se sente Entendi. estranha. É assim mesmo, gente. E ficar É, aérea e ela não é tá ruim. confortável em lugar nenhum. Não, não. E se sente envergonhada porque se sente fraca. Tem nada a ver com fraqueza. Não tem nada a ver com nada disso, gente. Assim, muita gente tem. As pessoas relatam, né? Você vê muita gente, pessoas públicas relatando Muitas. E o que é isso. Acontece ótimo para quebrar muito. qualquer tabu, para fazer do negócio Certamente. uma coisa mais natural, mais acessível É até para tratamento, para tirar dúvida, para prestar esse isso. serviço. É fundamental que falem, óbvio. Verdade. Crianças têm também, tá? Ah, Podem é? ter também. E se manifesta Criança. como? Da Do mesma mesmo jeito? forma, do mesmo jeito, né? E crianças também são medicadas, a gente evita, mas quando a síndrome do pânico é muito forte, e quando eu falo medicada, gente, não é medicada,
é um remedinho para ajudar nessa química e uma Aham. mudança do padrão mental. A psicoterapia funciona muito bem. Antes que me pergunte, mas isso é caro, são tratamentos caros? São. Mas as universidades, elas costumam ter um serviço social muito bom. Ah, Ah, é? mas são alunos supervisionados por mestres. Então, assim, Aham. procurem. Toda universidade que tem o curso de psicologia tem um atendimento social, né? E eles estão acostumadíssimos a lidar com isso, porque é comum. É Pô, bom muito saber, comum. eu não sabia disso não. Olha aí, Tem, maravilhosa essa informação. tem. As universidades têm suas clínicas sociais, né? Que E legal. funcionam muito bem. É bem legal isso. Ó, ainda sobre ansiedade, não tem jeito, é sempre o carro-chefe por aqui, né? As É, perguntas são todas ao redor dela. é A pelo ansia... momento que a gente está Pois é, vivendo. com certeza. A Bela É. pergunta: a ansiedade é a porta de entrada para todos os tipos de síndromes? Todos não Todos sei, os mas com certeza ajuda muito, né? Eu porta de facilita. entrada para a infelicidade, gente. É Se verdade. eu estou o tempo inteiro preocupada tragicamente, eu não Uhum. consigo saborear uma comida, um bom papo, eu não consigo ver um filme. Eu estou sempre num alerta. É como se eu estivesse num fronte de batalha, né? Estou sempre ligada, a pessoa está sempre ligada. E ninguém que está sempre ligado consegue se sentir bem. Então, assim, a gravidade disso, né, é alterar muito a qualidade de vida da pessoa, né? Agora, gente, presta atenção, nós todos estamos um pouco ansiosos, né? Porque nós todos estamos diante de ainda de uma interrogação. Aham. Quando? Quando vai passar? Quando volta ao normal? Que normal será esse? Eu vou perder o emprego ou não? Todas essas Né? perguntas sem respostas ainda aumentam ainda mais esse sentimento da ansiedade. Você quer logo ver tudo se Aumentam? resolver, quer saber quando vai acabar, quer entender o que É, vai acontecer e não tem esse exato. controle. E não temos, não tem. Então tem que ter o quê? Uma entrega, né? Você tem que fazer a sua parte. A gente já sabe qual é a parte da gente claramente, né? Aham. Os médicos estão aí dizendo o tempo inteiro: distanciamento social, máscara, mãos limpas o tempo inteiro, só sair o necessário. Então a nossa parte, isso eu posso cuidar. Agora, Sim. a vacina quando vai sair, como é que cada estado vai lidar com essa política de distanciamento, isso a gente pode até se sentir ou não confortável, mas a gente não tem o poder de transformar. Então, não vamos gastar tempo mental em cima daquilo que a gente não pode controlar, porque é um Aham. desperdício, né? É um desperdício, você não tem como mudar De esse tudo, né? De tempo, de energia, de tudo, atenção, tudo. de foco. Tudo, em relação a tudo. Né? Tem gente que passa uma vida com medo de ser demitido. Aí eu pergunto assim, mas você está com medo há quanto tempo? Ah, desde que eu entrei lá. E você entrou lá quando? Ah, tem 18 anos. Pô. Então a Ah, não, pessoa aí está há não. 18 anos com medo de ser demitida. Perceba, ela Gente. viveu uma emoção ruim por 18 anos e ainda não foi demitida. Isso é tempo, isso é qualidade jogado Pois é. fora. E aí, isso é o caso da pessoa que muita gente comenta aqui também, que se vê nessa situação, de que às vezes nem ela se toca que ela está com esse medo há 18 anos sem Não, fundamento. não se Porque toca. Aí não quer ela não consegue sair ali do olho do furacão, porque quando a gente está no olho do furacão, a gente fica meio cego, né? Não consegue ter fica, a noção do panorama geral. Quando a gente vai fica. para um outro estágio, um outro patamar, para enxergar aquilo ali de cima, se desloca um pouco dessa realidade, desse olho do furacão, aí você entende, meu Deus do céu. É tipo um Exatamente. namoro, sei lá, um namoro abusivo, que a pessoa que quando tá não enxerga, quando termina, olha para trás e fala: como é que eu vivi isso? Você não enxerga. Você está Exatamente. mergulhado, né, naquilo ali. Quem está na floresta não vê a floresta, só vê a árvore, né? Para você ver a Impressionante. floresta, você tem que se distanciar. Lógico, Se para ter um todo. distanciar, exatamente, para você poder ver o panorama como um todo. A relação abusiva é um ótimo exemplo. Aliás, tem acontecido muito. E os Muito. divórcios também, eu vi hoje que aumentou bastante o índice de divórcios, né? Online, Nesse inclusive, né? No período. Brasil, É 900% aumentou. Impressionante. impressionante o que fazem 3, 4 meses das pessoas Confinadas. ansiosas e juntas. Ansiosas, né? Dizer Verdade. assim, mas para que ansiedade nesse período? Não, todo mundo está um pouco ansioso, né? Não Claro. uns muito,
outros menos, mas a gente pode lidar com essa ansiedade. As coisas estão melhorando, Fernanda. Essa vacina vai sair, né? Vai, se Ou Deus uma, quiser. ou Não, e tá outra. numa fase super avançada. A doutora Ana sempre fala sobre isso aqui no Fato Fake segunda-feira, né? Quando responde as dúvidas de coronavírus. A de Oxford está numa fase super avançada, vai ser testada no Brasil, o que pra gente é ótimo, porque depois, quando for Sabe que oficializada. ontem uma médica de 27 anos, de São Paulo, se voluntariou e ela está sendo Pois é, testada. ser testada no Brasil, que a doutora Ana explicou, é um É, ótimo sinal, porque quando oficializar a vacina e for comprovado que vai ser, que somos é parceiros. eficiente, exatamente, a gente recebe as doses com prioridade. Claro, claro. Eda, você falou do divórcio, que aumentou 900%. Semana passada a gente falou dos casados na quarentena e prometemos hoje falar dos solteiros na Verdade, quarentena, verdade, que para eles, verdade. inclusive, virou quarentena, né? De tanta carência, esse tempo É todo, verdade, é verdade. sozinho. Sozinho é demais a gente falar, né? Mas enfim, sem É, uma presença física ali, porque a tecnologia também facilita muita coisa. é. E aí, você também recebeu mensagem sobre isso, não recebeu? As Recebi, dúvidas? né? Porque as pessoas ficaram esperando daqui As da angústias, parada, as claro. angústias. O que acontece, na verdade? É claro que a vida sexual de uma pessoa adulta que tem uma vida sexual ativa, né? Ela está zerada aí esse tempo inteiro, se ela está se cuidando e se ela não tem um parceiro fixo. Então, as pessoas, muita gente conseguiu dar um jeitinho seguro, né? Aham, Qual é o jeitinho? Casal de namorado, ficaram na casa de um, né? Ou aham. ficaram alternando casa de um e casa de outro e combinando que ambos se resguardariam, o tal acordo, né? Uhum. Mas quem estava solteiro, né? Quem está solteiro, eles estão assim muito, porque quanto tempo? Né? Quer dizer, eu vou ficar. Então, muita gente já usou todos os artifícios, né? O sexo sozinha, o sexo via internet. Agora, Virtual. virtual, exatamente. Agora, o sexo físico com uma pessoa desconhecida é um risco muito grande. Né? Uma pessoa desconhecida que eu digo que você não sabe que tipo de isolamento ela está fazendo. Né? Uhum. Ah, mas se usar máscara, não importa, não tem como, gente. É. Né? Então, a abstinência, né, ela também gera um pouco de irritabilidade, de ansiedade, né? Eu É isso que eu ia costumo perguntar. O que dizer que essa abstinência sexual pode causar de efeito psicológico e físico nas pessoas? Ficam mais irritadiças mesmo, vou te falar uma impacientes. coisa muito doida. Ah, Os homens ficam meio fissurados, homens jovens, né? aham, As mulheres ficam um pouco melancólicas. Porque a sexualidade feminina, além da questão física, fisiológica, tem uma coisa da carência, tem uma coisa do afeto, do abraçar. Não é só o aham. Da orgasmo, né? companhia, né? Da companhia, do aconchego, do olho no olho, do. Então, Uhum, assim, se você tem um namorado e ele está fazendo um mestrado e vocês só se veem de 6 em 6 meses, vocês dão um jeito, não dão? Então, assim, aham, é um distanciamento, na verdade. As pessoas não estão satisfeitas com essa abstinência sexual, né? Ou com artifícios que não são exatamente o que elas querem, mas é uma coisa que a gente tem que lidar com isso. Porque aí aham. sim, né? Você chamar qualquer pessoa que você Não, é não sabe, né, que tipo de isolamento ela tem. Algumas pessoas, eu tenho visto de tudo, que o brasileiro é criativo, né, gente? muito É maravilhoso. criativo. Alguns combinam o seguinte, pela internet, tarará, tarará. Você faz o teste, eu faço o teste. Falou, falou. A partir daí começam a se encontrar, Eu né? já vi Faz... alguns casos assim. Exatamente. Tem que Exatamente. mostrar o teste, o Exatamente. exame, e aí É. sim vamos. É isso. Tipo, E tô aí, limpa, eu assim, também tô limpo, então vamos. porque uma transadinha não vale pegar esse vírus, tá? É melhor ficar. Agora gera uma certa melancolia, gera uma irritabilidade, uma sensação de insatisfação mesmo com tudo, né? A Uhum, libido, a pulsão sexual, ela é uma função saudável do corpo, né? Então é natural, né, que quem esteja privado disso, né, tá numa uhum. situação pior, né? Porque além de estar isolado, além de É, estar e insatisfeito, gera uma dependência um pouco, né? Você vai fazendo, você vai gostando, vai querendo, vai fazendo, vai gostando, vai querendo. E isso é aí. isso aí, né? Como diz o ditado, sexo é igual pizza, até quando é ruim é bom, porque não tem como.
Entendeu? É. Exatamente. Mas também é uma coisa que não é para sempre, que vai passar. As pessoas têm que ter essa compreensão. Agora, já no final, eu vi alguns pacientes meus dizendo: vou chutar o balde, não quero saber. Não façam isso, porque, de novo, vou dizer: o Rio de Janeiro, pelo menos, a gente está com um pouco de impressão que as coisas estão normais. Mas quando a gente ouve os médicos falarem, a gente vê que não é isto, né? Aham. Não é assim. Não Não, e dá tem para que entender o você. que você falou desde o início, né? Racionalizar, entender a informação e se Exatamente. alimentar realmente do que está acontecendo, no sentido de por que que abriu? Não abriu porque a curva de contágio caiu, nem porque o vírus Não, diminuiu. Muito pelo contrário, tudo está pior ainda, os números só aumentam. Abriu por uma questão exatamente. econômica, a cidade precisa voltar a girar. Então, não é que abriu, precisa ir para a rua, não, muito pelo contrário. Só vai para Sim, a rua quem precisa, continua indo para a rua quem precisa. quem E já que precisa. abriu, obviamente, as pessoas vão querer ir, tem que ir com cuidado, né, gente? Tem que ir com máscara, tem que levar álcool gel, tem que manter o distanciamento. Não dá para achar que a vida voltou ao normal de um dia da noite para o dia, dentro de tudo isso que a gente está Uma acontecendo. coisa que, olha, Fernanda, uma coisa que eu vejo que me chama atenção assim na rua, às vezes é o casal e uma criança de 4, assim, ou 2, o casal de máscara e a criança sem máscara. Eu fico imaginando o seguinte: o que que passa pela cabeça, assim? Eu me protejo, mas não protejo meu filho? Porque É, eu conversei com uma pediatra e ela me disse o seguinte: bebê de colo, você vai dar uma voltinha para pegar um sol, não bota no carrinho, bota no colo. Porque aham. o rostinho fica mais perto de você e você está de máscara. Crianças com mais de 2 anos, ao sair, devem usar máscara. Tem que usar máscara. Tem que usar Só máscara. não é recomendada a máscara por uma questão de respiração para crianças menores de 2 anos. Não é que não Exatamente. pega, não é que não transmite, muito pelo contrário. Pega, É por uma pega. questão de respiração. É. Menor de 2 anos, então, tá liberado da máscara. Mas acima de 2 anos, gente, tem que Tem que usar. usar E, não, máscara. outra coisa, assim, que eu estava falando outro dia sobre a reabertura das creches, escolas, né? E aí algumas pessoas, não, mas diz que criança não pega ou só transmite. Gente, Não, assim, eu não, não não. consigo entender. Pega. Eu, como mãe, eu vou dormir nesse argumento? Vou botar meu filho lá porque me Não, disseram que criança não pega? Aqui, eu não vou pagar pra ver, não, eu gente. conversei com o Pelo pediatra que amor já de Deus. internou. Não, não, E não. aonde que não pega? No Brasil tá cheio de Pega. casos de criança morrendo de coronavírus. Não Claro que paguem pega. pra ver, vamos proteger, mais é menos nesse momento. Não custa nada, bota a máscara, cheio de máscara aí de desenho, de fantasia, de boneco, de herói, sabe? Muito bonitinhas as máscaras. E a Não vou pagar pra criança, ver. os pediatras recomendam, com criança com mais de 2, assim, de 2 aninhos, assim, você treina um pouco em casa com ela, né? Uhum. E fica vigilante, né? Menos de 2 anos não, porque pode até sufocar um pouco, né? É, Mas por isso que aí não é pra leva pro seu usar. colo e bota o Uhum. rostinho em você. Aí eu fico olhando, né, aquele casal de mega máscara e 2 crianças na mão andando na rua sem máscara nenhuma. Ou É, seja, isso é se abraçar nessa estatística de que criança pega menos e mas quase pega. que querer, assim, acreditar que realmente não vai pegar, mas não tem essa garantia que não vai pegar. Não, não, não. Existem crianças internadas, crianças pegam, Não, né? morte, tem criança, tem cheio de casos de morte no Brasil. Exatamente. Então a gente E tem que ter, mais do que nunca, eu acho que uma noção agora sim, Fernanda, do outro, sabe? Aquelas cenas que a gente vê de aglomeração, sem necessidade nenhuma, né? Aquilo realmente eu não sei se é um desrespeito, se é uma não, negação, aquilo é uma loucura, se é assim, uma eu acho que é mistura de um tudo. É feio. Pega mal, é gente. Na feio, boa, pega mal. é vergonhoso, assim, É é uma mistura de vergonhoso. irresponsabilidade social com É. egoísmo, com, sei lá, é Pega mal. muito doido, assim, não Para dá para quem acha que entender. isso, para quem acha que isso, eu já ouvi isso, né? Ah, eu sou corajosa. Não, isso não é um ato de coragem, né? Isso é um ato de irresponsabilidade. Pega mal, não pega bem, não, pega mal. Lógico, imagina. Vamos Deixa eu aguentar um botar pouco mais. aqui uma dúvida, pergunta da Ana, que está passando por uma fase, e ela diz o seguinte: estou com dificuldade para tomar decisões. Alguma dica? Isso tem a ver com o que, Eda? Assim, falando em Insegurança. relação ao Eu não que. sei que tipo de decisão ela está se referindo, mas decisões implicam numa escolha e uma renúncia, geralmente, né?
você opta por uma coisa e abre mão de outra. E implica num risco. Se eu vou trocar de trabalho, né, eu estou correndo um risco. Porque, vamos dizer que eu tenho uma oferta aqui que vai me pagar mais, mas eu não sei se eu vou me dar bem lá, se vão ficar comigo lá, se vão gostar de mim. Então, assim, decisão implica em você ter uma analise o que está deixando você em dúvida, né? Bote no papel os riscos, os prós, os contras, decida, né? Porque a pessoa que fica muito em cima do muro, às vezes a oportunidade passa, né? E ela, por medo, acaba não tomando decisões, né? Não sei que decisões ela se refere. Por exemplo, tem muita mãe... Olha, você começou a explicar, ela já comentou aqui, ponto certo, é isso mesmo. É exatamente isso que você está falando. E esse lance de botar no papel pode parecer folclore, muita gente fala, não vai adiantar, mas faz muita diferença quando você vê o negócio, né? Quando você visualiza, ó. Até assim, numericamente falando mesmo, uma coisa simples. São 4 prós e 3 contras, ou são 10 contras e 2 prós. Né? Isso faz muita diferença. Ajuda você a dar um tamanho. Até para escrever, você organiza o pensamento, né? E você dá um tamanho para aquilo. Tem muita mãe, por exemplo, indecisa em relação a se manda ou não o filho para a escola. Eu tenho orientado as mães o seguinte: vamos esperar as escolas abrirem. Né? Vocês não sabem, ninguém sabe quando a escola vai abrir. Né? Tem ansiedade também, né? De ficar nessa... Pois é, por que eu vou me preocupar com isso agora se não vai abrir hoje? Né? Quando abrir, dependendo da circunstância, aí você traz essa preocupação para você e toma essa decisão. Mas olha como a gente antecipa. Já tem agora pai e mãe sofrendo porque não sabe se manda ou não quando abrir. Eu assim, não chego nesse estágio de sofrimento. Mas eu tô decidiu. angustiada, assim, o que vai acontecer? Se manda, se não manda, se não sei o quê, como é que vai estar, se... Eu fico angustiada, assim, entendeu? Porque eu sei também... Na verdade, assim, a angústia até para dois, porque se no dia que abrir eu não sentir segurança, não manda, acabou. Exatamente. Eu sei que é um privilégio, nem todo mundo pode fazer isso, né? Tô falando aqui dentro da bolha completamente, eu sei. Mas, assim, pessoalmente falando, o meu critério é esse. Se eu não tiver segurança, não manda. E quem precisar mandar, manda tomando todas as precauções e as orientações, que muita gente precisa, né, trabalhar, mandar a criança para a escola, não tem com quem deixar. Então, assim, tem que realmente tomar os cuidados. Agora, não sofre de agora, porque a escola está fechada. Então, assim, só isso. Não antecipa o problema, que ele ainda não chegou, né? Não chegou. Então, isso gera ansiedade. Eu querer uma solução para um problema que ainda não está acontecendo. Né? A volta às aulas ainda não está acontecendo agora. Então, para que eu vou me preocupar com isso? Eu vou me preocupar com isso quando isto acontecer. Aí sim, essa mãe vai se preocupar se ela leva, se ela não leva, o que vale a pena, se ela pode escolher, se ela não pode escolher. Um dia de cada vez, gente, não tá fácil. Agora, muito triste, porque principalmente o ensino público, né, não tem menor infra. Na semana que eu fiz lá o programa da Fátima, a gente falou sobre isso no estúdio e um dos convidados lá do Sofá Virtual era um estudante de escola pública que está super bem assim em casa, né, se virando com a quarentena em relação aos estudos, à distância e tal, usando a infra que ele tem em casa. Mas ele falou, pensando na minha escola, no espaço físico, no que tem, no que não tem, nos recursos que eles usam, não tem como ter o distanciamento social, não tem como revezar aluno na sala de aula, não tem como separar a carteira. Muito difícil. É muita hipocrisia exigir o distanciamento social, exigir que a escola, que os alunos lavem a mão na escola, a escola não tem nem água. Exatamente. Não dá. Por outro lado, Fernanda, a escola pública é uma fonte de alimentação para muitas crianças, né? Com certeza. Então, é um problema muito grave, né? Lógico, o buraco é muito fundo, é muito embaixo. É muito embaixo, é muito embaixo. É muito difícil. Eu soube que eles estavam substituindo essa merenda escolar por uma cesta básica por criança. Não sei se isso... Sim, em algumas regiões isso aconteceu mesmo. Porque as crianças realmente... Eu, com a Caslu, por exemplo, né, que eu tenho muito contato com creche comunitária, com escola, as crianças vão para lá
primeiro para comer, verdade seja dita. Exatamente. Depois para aprender alguma coisa. Mas a Exatamente. escola, a creche, é uma fonte de comida. Quantas Exatamente. vezes a gente chegou nesses lugares para fazer ação e a fila na porta de manhã cedo era imensa. E a gente só vai sábado e domingo, não é nem dia de aula. Eles iam para Exatamente. pegar comida, porque em casa não tem. Pois é. Né? Então, Então, assim, essa mãe provavelmente, talvez, precise optar entre o filho correr um risco maior, mas se alimentar, né? Do que deixar. aham, Mas vamos deixar para nos ocupar disso quando isso acontecer, quando a é escola isso. abrir. Eu acho que o recado é esse, assim, principalmente da ansiedade, que a gente está falando tanto, e assim, e a batata, a gente começa a falar, a caixa de perguntas aqui está lotada. É, O recado maior é esse da ansiedade, né? A maioria aqui querendo saber como lida com isso, como cura, como trata, como evita. Gente, nunca foi tão importante. Muita gente poderia achar que era brega, que era folclore, que era romance, mas não assim, nunca foi tão importante viver um dia após o de outro. cada vez. E Sabe por aprendemos quê? isso para sempre, Até tá? quem diz que sabe o que está falando, não sabe o que está dizendo. Não, Não não. sabe, ninguém tem controle da situação, é muito novo para todo mundo. Isso aqui é É, uma história sem precedente. A gente vai ler lá na frente sobre o que a gente passou e lembrar que a gente viu a história ser feita em tempo real. Eu falo exatamente. isso aqui toda a terapia, é trocar a peça do Exatamente. avião com ele no ar. Correr no A ar. gente não sabe, ninguém tem o domínio, ninguém tem o controle. Por isso, acho que o plano de fundo disso tudo, daí a importância da gente estar juntos, cotovelo Juntos e com mudar e cotovelo, mudando se ajudando. é, é. E Cara, mudando isso o é padrão da mente, Fernanda, sabe? A completamente. gente vive muito, a gente ouve com muito, tirando o vírus, a gente ouve com muita frequência e a gente mesmo passa por isso. De repente a gente para, olha umas fotos antigas e diz: meu Deus, como o tempo passou, né? Como eu não vi esse momento, ou como eu não aproveitei, como eu estava preocupada com tanta coisa. É bobagem, é desperdício de tempo. A gente tem que Uhum, ver o que se apresenta. Não há resposta para um problema que ainda não existe, né? é, Assim, quando é que a gente imaginou que a gente ia lidar com isso esse ano? Nunca, e não estamos verdade. lidando, né? Estamos lidando, né? Com muito sofrimento, mas estamos lidando, né? Muito E a gente tem sofrimento. a única certeza que a gente tem é isso que você sempre fala, vai passar. O Ah, bom e o sim, não ruim, tenha dúvida, vai sempre. passar, O vai bom e o passar. ruim vão passar. Certamente, certamente, vai passar. Eu me lembro quando descobriram o HIV, né? Aham. Eu era já adulta, foi um pânico, né? Assim, porque dali para frente, mas é diferente, porque dali para frente você podia evitar. Mas e para trás, gata? Como é que você fazia? Claro, Aí você fazia a é. sua conta lá. Quem já tinha lá 22, 23, né? Uhum. Peraí, com quem eu estive? Né? Quantas tatuagens eu fiz? Né? Quer dizer, o que que eu compartilhei? Com quantas Imagina isso, a pessoas eu turbulência na transei? cabeça. Foi uma loucura, Fernanda. Foi assim, até tudo acalmar, todo mundo se testar, né? Quer dizer, foi uma loucura. E hoje é uma coisa que tem, ainda não tem vacina, mas tem um tratamento e as pessoas vivem super bem. Mas para o Covid haverá uma vacina, certamente. Eu estou torcendo Pois para é. ser do Butantan. E tá chegando a Está esse chegando. momento. Até lá, o que a gente tem que fazer é o que a gente foi orientado a fazer desde o início. Não tem novidade. Nisso não tem novidade. É se Não. E cuidar, se quando você proteger. tiver, quando a pessoa, vocês estão ouvindo os mais ansiosos, quando vocês estiverem ansiosos, pensem assim: estamos todos. Porque estamos todos diante do desconhecido. Aliás, a vida é desconhecida, né? Então, Uhum, assim, eu tenho saúde hoje, amanhã não sei se vou ter, né? Então, claro. se a gente não fincar o pé no presente, a mente da gente viaja e a gente vive numa tortura. Hoje é o vírus, né? Amanhã, será que eu vou ter um câncer que eu não vou ter? Será que eu estou? Será que eu não estou? Será? Não dá para viver de será, sabe? O Uhum. corpo não foi feito para isso. Uma coisa de cada vez. Perfeito. Olha, acho que isso responde muito do que vocês estão comentando aqui e trazendo, né, como questionamento mesmo, como angústia. A ansiedade é o carro-chefe, não tem jeito, é o maior Total. sintoma que todos vocês estão presenciando e sentindo. E Todos vocês perguntam muito sobre isso. O que a Ana falou é fundamental. Estamos todos, óbvio, sem hipocrisia. O barco é diferente para cada um, uns são maiores, outros menores, mas a tempestade é igual para todo mundo. Ela exatamente. vai passar. E nessa tempestade a gente depende muito uns dos outros, porque ela é igual para todo mundo. E Muito, quando a gente fala de muito. tempestade,
é aquilo de novo, assim, né? Que é sempre bom lembrar. Pela primeira vez, e tomara que última, porque a nossa geração tomara que não veja outra pandemia dessa, a gente tem um inimigo em comum, gente. É, É é, um. Para todo no mundo. mundo, no Para pegar mundo. igual. Para todo mundo, é um. A É, gente sempre se dividiu em nichos, né? Em tribo, de time, de verdade. política, de cor, de raça, de não sei o quê. Cara, o que acredita? Se é direita, se é esquerda, se é centro. Agora é um só pra É gente um se unir. só. Se É agora um não só. for o maior momento pra gente se unir, a gente não vai ver É, outra época. é verdade. Né? Vamos acompanhar as notícias, né? E vamos nos manter sempre dando um tamanho, né? Porque a vida continua. Nós estamos continuando a vida apesar desse vírus e dessas limitações que o vírus Com impõe, certeza. né? Ó, A vida a nossa continua. terapia tem 3 minutos ainda. Eu vou aproveitar aqui que eu Ah, tô. Muito bom, né? Passa muito rápido. Que eu tô aqui na casa da minha sogra, aqui em BH. Eu vim pra cá, pra Priscila ver os pais. A gente veio de tá em carro BH, pra tá matar a frio aí? saudade. Tá? Aqui, o traje. Manga Semana que vem eu comprida. vou fazer de Minas também, querida. Ah, é? Vou fazer de Juiz de Fora, da casa de minha mãe. Ai, que máximo. Terra boa. Eu não, Amo, eu caramba, não isso vejo a aqui. minha mãe desde que começou a quarentena, Pois é, a para Priscila tava assim. Por protegê-la. isso que a E gente pegou o agora carro. eu fiz o E a gente exame. fez isso. A gente fez exame. Já Exatamente o que eu pegamos vou o resultado. fazer. É, a gente fez isso. É. Fez o exame, comprovou que não tinha e veio de carro, né? Uma estrada Ai, que ótima, muito bom! boa, Você está em muito legal. BH, cidade Mas linda. falei isso para. Vou usar uma frase que ela falou para a Priscila uma vez, e a Priscila me disse, e eu botei na minha peça, eu falo isso. Em relação aos problemas, né? Que a gente acha que tem muito problema, tá toda hora com problema, que não sei o quê, cheio de questão na cabeça. Ela diz o seguinte: pensa assim, qual era o seu grande problema que te tirava o sono, te dava dor de cabeça há um ano atrás, 8 meses? Exato, Você nem exato. lembra. E o tanto de tempo que você gastou com ele, gente. A energia que você Gente, depositou naquilo. olha, E pensa em um só hoje. Aí eu falo assim na peça, pensa em um de hoje, que a gente acha que tem um é, monte, né? Pensa em um é só, escolhe um. Quanto ainda vai ser 99%. importante para você daqui a 6 meses, um ano? Exatamente. Qual a importância que se terá daqui a um ano na tua vida? Você não vai nem Né? lembrar. E tanto tempo que você já gastou com ele também. Sua sogra tem toda a razão. É isso aí, Cara, sabedoria. viva É o isso aí. hoje, gente. Aproveita. Faça desse limão a limonada. Tá difícil, tá punk para todo mundo, mas vai passar. E o viver Dessa vez. hoje nada mais é, mais do que nunca, cuidar do próximo. Se Claro, protege, cara. Entenda a claro. sua responsabilidade, o seu tamanho, a sua importância dentro disso tudo. Não é pequeno, não, cara. Você é muito Não, fundamental para não, essa não. É corrente grande. fechar. O problema é grande, mas a gente está indo, né? E de novo, você que fala em trocar a peça do avião com ele voando, que me dá até um arrepio, né? Porque avião me gera ansiedade. É, então, assim, eu acho que é também a lógica da máscara, né? Bote a máscara em você. Ah, aham, Cuide de você para que você esteja bem para cuidar do outro, né? claro. Mas é sem dúvida nenhuma uma doença que eu acho que nos coloca muito na posição do se não é por mim, é pelo outro. Se eu não estou Claro. saindo, se eu não tenho medo de ficar doente, o que já é uma piração, mas eu não posso transmitir isso para terceiros. Então, se não Uhum, é por mim, que seja pelo outro, né? com certeza. E para terminar só, não à toa, qual foi a palavra que eu trouxe aqui várias vezes, todas as pesquisas que eu li da China, as cidades estavam voltando já depois da quarentena, os estudos que fizeram de fatores que ajudariam a amenizar os efeitos psicológicos da quarentena. Em todas as pesquisas aparecia lá, altruísmo, ajudar o Certamente, próximo, se sentir certamente. parte desse ecossistema, porque você é Parte parte integrante, dele. E ajudar o certamente. próximo é um caminho sem volta, graças a Deus. Uma Isso aí. vez tendo feito a boa ação, você não para nunca mais. É maravilhoso. Aí vem Eda! o outro e vem cá. E aí Ah, na sua sogra tem pão de queijo, tem doce ai, de nem fala. leite, Nem fala. Sério. tem queijinho. Essa é a única coisa que me faz querer voltar, porque é comida que não acaba mais. Eu, antes de entrar aqui na live, quase não vi que eu ia dormir. Porque um almoço, não é um Aproveita almoço. essa comidinha mineira, muito Gente, bom. muito gostoso. Muito Pacote bom. completo, maravilhoso. Que bom, que bom. Amei, Eda. Aproveite. Obrigada, viu? Gente, Beijo em obrigada pela todos aí, companhia de beijo. vocês. Um beijo em todos. Boa tarde. Semana que vem a gente se vê. Aí eu de Minas, de Juiz de Fora. Beleza, Beijo. a gente troca. Beijo, Beijo, querida. tchau, tchau. Beijo, tchau. Bom, né? Amo nossas terapias. Não são só boas, são fundamentais, importantíssimas nesse momento que a gente está vivendo. Para mim, terapia tem que ser obrigação para todo mundo, né? Pena que não dá.
mas ajuda muito. Ó, algumas pessoas aqui comentaram que estava fazendo aqui a terapia pela primeira vez, só para vocês saberem, é sempre quinta-feira, 3 horas, tá? E sempre nesse clima, é um grande bate-papo, vocês levantam as bolas aí, a Ida vai cortando, eu só faço aqui o meio-campo, só ajudo a ligar as duas pontas aí, mas ela é sensacional, ela atende vocês por 50 minutos, toda quinta, às 3 horas, aqui no meu Instagram. Combinado? Sintam-se em casa, a ideia é sempre acolher, abraçar, mesmo distante, mesmo sem poder encostar, mas a Ida tem esse poder com as palavras, ela entende muito do ser humano, da nossa cabeça, ela é incrível, eu quis muito abrir essa janela aqui, pelo menos uma vez por semana, para a gente ter esse papo, porque eu sei que nessa fase que a gente está vivendo é mais fundamental ainda, muita questão, muita angústia, muito questionamento, muito defeito, e a gente está aqui para isso, para se ajudar, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada pela companhia, e não esquece, aqui no meu Instagram a gente se vê todo dia. Tchau, tchau.